Bom dia, quinta-feira, 7h07 da manhã. Eu sou a Rô Moreira Lima, esta é a live da Be Heart. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nos reunimos aqui para praticar coerência e bater um papo sobre como é uma vida baseada no coração, é uma cocriação nossa, de todos nós que vamos aprendendo um pouquinho sobre coerência cardíaca, inteligência do coração, como é que a gente transforma as nossas vidas para viver melhor, com mais saúde, mais alegria, muito mais paz interior. As boas-vindas aqui para o Massaro, nosso bombeiro querido da nossa comunidade, que sempre relata os benefícios da coerência na profissão dele. A Tati, bom dia. Rosângela, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Rosângela diz alegre dia, que assim seja. Bom dia, Célia. Meus queridos, quem está chegando vai conectando com o coração. E também sentindo se tem algum assunto que vocês queiram trazer aqui para a gente papear hoje. Tem muita coisa acontecendo, começo de ano, as resoluções de ano novo, as nossas expectativas em relação ao ano. Enfim, sente aí se tem alguma coisa que você queira trazer, que você queira compartilhar. Não só de desafios que você tem em coordenar as coisas de acordo com o seu coração, mas também os benefícios que você possa ter tido ao transformar a sua vida, o seu olhar, a sua perspectiva, as suas práticas pela coerência do coração. Lembrando que um aqui apoia o outro nesse nosso processo evolutivo conjunto. Bom dia, Pati. Bom dia, Maria Alva, Fernanda Rosa. É isso, mais uns minutinhos para as pessoas chegarem. E conta pra gente aqui como é que você se sente e como você quer sair dessa live, porque nesta primeira prática a gente vai ativar frequências que a gente esteja precisando, que a gente esteja querendo instalar no nosso sistema. Amor, gratidão, paz, tranquilidade, coragem, enfim, sente no seu coração se tem alguma frequência que você queira ativar agora na primeira prática e a gente já ativa aqui conjuntamente, tá bom? NSO Gonçalves, Maria Amélia, Laiane, bom dia, meus queridos. Então, mais um minutinho. O ano começou bastante agitado aqui para a Be Heart, estamos mudando muitas coisas no nosso plano de voo e está sendo bastante inspirador. Então eu estou trabalhando muito, mas com muita felicidade, com muita motivação de trazer coisas novas aqui para vocês e também para a gente, né? Porque cada experiência, cada mudança, cada nova frequência que a gente instala muda dentro e muda fora, né? E para mudar fora a gente precisa mudar dentro, por isso que está sendo uma experiência muito interessante. A Maria Alva diz viver um dia por dia, é isso, né? A gente ter os nossos sonhos, planos, mas se descarregar daquela expectativa, né, que tem que acontecer, as coisas acontecem como elas querem, como o universo determina, né? A gente só tem que se preocupar como eu quero me sentir, né? E joga essa frequência para o universo vai trazendo frequências e experiências semelhantes ao que estamos vibrando. A Rô diz, depois deste meu encontro com a coerência, estou sentindo mais o fluxo da vida. É muito importante isso que você está dizendo. Porque a gente vai se conectando, primeiro a gente silencia, né? Silencia dessa responsabilidade de ter que estar no controle de tudo, né? O coração vai nos trazendo essa organização interna que vai, né, irradiando para uma organização externa. Então a vida passa a fluir e nos trazer mensagens pela sincronicidade, nos trazer sorte e simplesmente a gente está mais presente nesse flow da vida. Então, muito legal, a gente pode até falar um pouquinho disso, Rô, se você quiser. E o Massaro diz que as coisas acontecem como elas acontecem. O importante é como eu quero me sentir. Vai, Rô Moreira Lima. Oh, meu querido, obrigada. Assim, é tão inspirado esse campo, eu inspiro todas as energias aqui que estão com a gente, com os corações de vocês, que eu nem lembro muito bem as coisas que eu falo, mas obrigada por registrar aqui. Então é isso, amores. Vamos para a nossa primeira prática. Eu acho que a gente pode falar um pouco dessa paz interior, dessa confiança no flow da vida e na gratidão, né? Porque a gratidão é aquela frequência que sempre
vai trazer abundância pra gente, porque quando a gente agradece é porque a gente está apreciando aquilo que a vida nos trouxe, aquela oportunidade, aquela bênção, e dessa forma é o que a gente está mandando para fora, então a gente vai trazer mais motivos pra gente ser grato. Então isso vai tirando um pouco da expectativa e trazendo um pouco dessa confiança no flow da vida. Então bora, pessoal. Primeira prática de coerência, a gente vai começar com a respira no coração, que a gente brinca assim, hashtag respira no coração, para criar um gatilho interno no nosso cérebro. Então toda vez que a gente fala respira no coração, a gente vai parar, né? Inconscientemente, automaticamente, na verdade a gente já para, já começa a respirar mais profundo, para lidar com o desafio, para se transformar ou simplesmente para absorver, né, uma frase inspiradora. Respira no coração e recebe esta energia. Todo o universo é energético. Qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer atitude gera uma energia X ou Y. Então que a gente possa estar sempre nesse estado de coerência para poder vibrar e receber as energias coerentes no nosso sistema. E vamos nos protegendo, evitando as que estão incoerentes, tanto de dentro quanto as que vêm de fora, né? Quando a gente está coerente, a gente fica mais resistente àquelas coisas que não estão vibrando na nossa frequência, não entra, né? Então, se eu quero transformar minha vida internamente e externamente, eu vibro dentro, vibro fora e também vou, né, com o meu exercício de autopercepção, fazendo escolhas mais coerentes em direção àquilo que eu quero transformar. Então, respira no coração. Atenção aqui no coração, olhos abertos ou fechados. Lembrando, a coerência pode ser uma meditação, mas ela é, primeiramente, uma prática de autorregulação, onde você vai se conectar com a essência do seu ser e vai conscientemente equilibrar a forma como seu coração bate, para que isso passe uma mensagem para o cérebro de que estamos em segurança, e o cérebro vai ativar o modo vida, nos tirando do modo sobrevivência. E dessa forma a gente está na nossa versão full. Então é isso que a gente vai fazer agora e é isso que eu recomendo vocês fazerem várias vezes por dia, nos momentos que você sentir, tá precisando, não tá precisando, quero desenvolver minha resiliência, quero instalar uma nova frequência no meu ser, aí eu vou respirar no coração. Então atenção no seu coração, olhos abertos ou fechados. Se você preferir, coloque a mão aqui no centro do seu peito. E tire a atenção de tudo que está fora, tudo que possa ser estressante, tudo que está dentro também que possa ser estressante, e se conecta simplesmente com o poder do seu coração. Vai fazendo respirações mais conscientes e coerentes, mais profundas e mais lentas. Diga bom dia para o seu coração. Lembre que ele faz parte de cada segundo do seu ser, ele já veio de fábrica. O coração é um portal para quem você é, para quem você sonha ser. E como se seu coração tivesse olhos nesse momento, faz aquela avaliação, HeartScan, hashtag HeartScan, escaneia cada pedacinho do seu corpo, vai observando os sinais, confortos, desconfortos, vai acolhendo amorosamente no seu coração, observa a sua mente, seus pensamentos, a velocidade, a qualidade, e acolhe, não resiste. Tudo que a gente resiste, persiste. Então eles fazem parte, são apenas sinais do nosso sistema, de que as coisas estão no caminho ou não estão no caminho da coerência. Simplesmente acolhe, observa suas emoções, quais são as emoções que estão aí presentes no seu ser neste momento, te drenam, te regeneram, fazem coisas boas para o seu corpo, fazem coisas ruins para o seu corpo, simplesmente acolhe. E com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse nesse momento respirar. Vai inspirando por 4 ou 5 tempos e expirando por 4 ou 5 tempos,
localizando o seu ritmo confortável. Faça os seus ciclos e vai percebendo o quanto a força do grupo, a força da prática conjunta pode acelerar a sua entrada nesse estado de coerência e aprofundar. Inspire e expire. Vai inspirando e expirando, criando este ritmo de segurança e então acessando a sua melhor versão. E nesse estado de coerência, a gente passa a ativar neste momento a frequência, a emoção, o sentimento, a atitude da confiança. Quando você se sente tranquilo, calmo, com a fé de que tudo que você deseja está sendo cuidado pelo universo e que todos os resultados vão vir para você de forma fluida, tranquila, é confiar no flow da vida. Conecta com algum momento, no presente, no passado ou até no futuro, onde a frequência da confiança está presente no seu ser. E passe a respirar, inspirando e expirando por 4 ou 5 tempos. E talvez você possa, nesse momento, criar um próprio mantra. Eu confio no flow da vida. Eu confio. Eu sinto confiança. A confiança faz parte do meu ser. E vai respirando. Inspire, expire. Se coloque numa postura confiante. Todos esses recursos fazem parte da gente entrar no estado que a gente deseja. Postura confiante, palavras mântricas que nos coloquem cada vez mais nesse estado de confiança, de fé, de certeza de que tudo está fluindo de forma coerente. Inspire, expire. Uma vez instalada a confiança, a gente ativa no coração a frequência de calma, calma interior, que é aquele estado onde estamos compostos internamente, silenciados internamente, mas prontos para agir no mundo, desafiar os nossos limites e lidar com as coisas desafiadoras da vida. Localiza a calma na sua história e passe a respirar. Inspire calma e expire. E a cada ciclo vai observando o quanto essa calma vai te trazendo cada vez mais clareza, te trazendo um distanciamento saudável das questões da vida, para que você possa escolher de forma consciente, coerente, cada passo que você dá. Inspire e expire calma. Vai observando o seu corpo recebendo essa frequência. E agora ativamos a frequência da gratidão, que tudo contém. Quando estamos gratos, estamos nos sentindo plenos, completos, confiantes no fluxo da vida, olhando tudo, observando tudo com esta calma interior. E agradeça. Eu sou grato, eu sou grata pelas pessoas, pelos seus animaizinhos, pelo seu trabalho, pelo seu propósito, pelo seu serviço, o seu servir. Seja grato pela sua morada, pelos seus amigos. Seja grato principalmente por você. Agradeça a você por ser quem você é. Agradeça o seu coração por ser esse guia, esse suporte, esse companheiro. E instale a gratidão,
respirando profundamente esta frequência. Agradeça por esse momento da gente ter a oportunidade de fazer uma prática de coerência juntos. E no seu tempo, com as frequências da confiança, da calma e da gratidão, a gente vai voltando a atenção aqui para a nossa live, sempre observando qualquer mudança no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, no seu campo de energia pessoal e nosso campo coletivo aqui também, formado pela união de uma única frequência a partir de cada um desses corações presentes. E conta pra mim como você se sente. Eu me sinto com mais clareza e eu me sinto com menos dor. Eu exagerei no esporte, me machuquei. E eu tô com tanta expectativa, né? A gente falar dessa coisa da expectativa, para um passeio, para uma trilha de bike que vai ter esse fim de semana para Cananéia. Eu fiz o ano passado e foi uma experiência maravilhosa que envolve barco, mangue, mar, rio, e um pedal no meio da floresta. Então eu estava com muita expectativa, é um pedal longo. Então eu resolvi no fim de semana passado treinar e o meu corpo foi avisando que eu não estava aguentando, começou a doer e eu fui, continuei, porque eu estava muito entusiasmada, né? Aquele entusiasmo de estar num estado treinado nesse passeio. E hoje eu tô nessa expectativa. Vou melhorar ou não vou? Se eu vou para lá de qualquer jeito e não pedalo. Então eu tô exatamente nesse momento e essa prática me trouxe muita calma, de aceitar as coisas como elas têm que ser. A gente põe muita expectativa e às vezes e essas expectativas nem sempre estão dentro da gente. Quer dizer, as situações que nós esperamos que aconteçam não estão necessariamente dentro da gente. Às vezes vem do outro, às vezes vem do universo, do flow da vida, às vezes são sinais, né, do universo te ensinando que o corpo tem limite. Por mais que a gente pratique resiliência aqui com a coerência, a gente tem alguns limites físicos, né, que às vezes a gente tem que respeitar. Então eu tenho feito muita prática de autorregulação, estou fazendo todas as providências médicas para que eu me cure disso, e essa prática realmente aliviou bastante as minhas dores no corpo e me trouxe uma calma interior para lidar com a situação como ela tiver que ser, né? E eu simplesmente peço para ter esse discernimento no coração que a calma interior nos traz, para não exagerar de novo, né? Se eu resolver ir, não pedalar tanto, ter essa humildade de ir para um carro de apoio se estiver doendo, ou simplesmente ir para ficar com os amigos e não pedalar. Então, está sendo um desafio, mas estou aqui. A Maria Alva diz que sente que pode confiar. Sim, né? A gente sair do controle e cuidar daquilo que só nós podemos fazer, e que o que vem de fora, o que vem do outro, a gente vai simplesmente lidando como as coisas se apresentam. A Rose diz olá. O Massaro sente lucidez. Olha que coisa importante, né? A lucidez é uma mistura de sabedoria com clareza, e que nos ajuda a tomar as decisões de como escolher a melhor forma de lidar com diversos assuntos da vida. Então, que bom, principalmente num bombeiro, ter lucidez é uma coisa importantíssima, né? Esse estado que você tem que lidar com a emergência, com a urgência, e muitas vezes sob estresse, e a estresse gera essa confusão, vou para cá, vou para lá, e nos tira dessa melhor versão. Então, a lucidez é uma frequência que faz com que a gente haja na vida com muito mais clareza, e isso certamente vai mudar todo o resultado das situações. Então, dou as boas-vindas a todo mundo que chegou, amores, sejam todos muito bem-vindos. E algum assunto que vocês queiram trazer? Eu tô assim meio sem assunto, tem algumas experiências que eu passei na minha vida, assim, nesses últimos dias, mas também queria ouvir de vocês, né? O que vocês gostariam de trazer aqui para nossa live colaborativa, que possa ser útil para cada um de nós. Respira no coração, vou esperar um pouquinho.
antes de trazer os assuntos que eu trago sempre no bolso. Nenhum assunto? Então, deixa eu ver qual dos assuntos que eu vou trazer aqui que eu sinto. Acho que a gente já falou um pouquinho dessa coisa das expectativas. A gente pensou aqui, né, em alguma coisa que elas acontecem como elas acontecem. O importante é como eu quero me sentir. É isso, como eu escolho. E a Rô traz essa coisa do flow da vida. Vamos lá, Laiane perguntando como sincroniza a respiração e o batimento do coração. O Instituto HeartMath que nos orienta, bom dia ali, que nos orienta, né? Essa sabedoria toda vem primordialmente desse instituto americano que surgiu há 30 anos para entender por que diferentes emoções geram diferentes impactos na nossa fisiologia. Eles começaram a estudar, vamos falar ali de autocobrança, eles começaram a estudar essa situação, coração, e eles perceberam que existe um estado ideal de funcionamento, que é o estado de coerência, onde a frequência dos batimentos, dos ritmos do nosso coração está em volta de 0,1 Hz. E para atingir esses 0,1 Hz, eles identificaram que quando a gente respira por 5 tempos e expira por 5 tempos, ou seja, aproximadamente 5 segundos, a gente faz 6 ciclos de 10 segundos por minuto, e isso é 6 ciclos de 10 segundos por minuto, e isso dá a frequência de 0,1 Hz. A gente tem várias, como que eu vou falar? Vários gatilhos autônomos no nosso sistema, né? Então, nosso olho pisca automaticamente, a nossa temperatura se regula automaticamente. Então, tem várias coisas que elas são automáticas no nosso sistema. E a respiração é uma dessas funções automáticas do nosso sistema, mas uma das poucas que a gente tem controle a gente tem um autocontrole em relação a isso. Então, eles perceberam que quando a gente respira nesse tempo, o sistema respiratório está totalmente ligado ao sistema cardiovascular. Então, quando a gente respira nesse tempo, nessa ordem, né, a gente vai influenciando a forma como o nosso coração bate. Então, quando a gente está no estresse, a nossa respiração não é consciente e a gente muitas vezes não expira. A gente vai respirando rápido e errático, e o nosso coração vai batendo de uma forma bagunçada e incoerente. E toda a filosofia e toda a ciência no Instituto HeartMath se baseia nesse fato de que o coração influencia a forma como o cérebro funciona. Então, a gente acaba trabalhando com 3 sistemas básicos. A gente organiza a nossa respiração, vai respirando, lembrando de ativar o sistema nervoso simpático, que é quando a gente inspira, e também ativando o parasimpático, que é quando a gente expira. E o parasimpático normalmente fica meio esquecido no nosso dia a dia, inconsciente, da gente estar no flow ali, das emoções, sem muita consciência no que a gente está fazendo. Então, para fluir de forma coerente na vida, a gente vai treinando essa respiração. Essa respiração vai fazendo com que os ritmos do nosso coração se tornem ordenados. Os ritmos do nosso coração se chamam variabilidade da frequência cardíaca, que são os intervalos entre os batimentos cardíacos. E eles vão fazendo uma linha, né? uma linha senoidal que demonstra se a gente está coerente ou está incoerente. Como o coração e o cérebro se comunicam o tempo todo, mas a maior parte da informação, segundo a ciência, vem de baixo para cima, o coração influencia a forma como o cérebro funciona. Se o cérebro recebe a informação dessa linguagem do HRV, da variabilidade da frequência cardíaca, incoerente, ele nos coloca no modo de estresse, no modo de sobrevivência, luta, fuga e congela. E dessa forma, todo o nosso sistema, a gente libera mais de 1.400 bioquímicos, eles estão treinados para apagar a boa parte do nosso ser e se focar na resolução do perigo. É um sistema que vem de fábrica e que é o responsável pela preservação da nossa espécie.
mas a gente passou a viver no perigo o tempo todo. Tudo pra gente vira estresse, o olhar de uma pessoa, o trânsito parado, a pressa, a gente começa a entrar num estresse e nosso coração, nossa respiração fica instável, nosso coração bate incoerente e o cérebro dispara essas frequências da sobrevivência. Em compensação, se a gente cuida da nossa respiração, quando a gente está inspirando e expirando, mesmo que seja um treinamento, mesmo que não seja automático, de uma forma ordenada, o nosso coração passa a bater de uma forma organizada e a nossa variabilidade da frequência cardíaca fica ordenada. E isso faz uma comunicação coerente do coração para o cérebro. E aí o cérebro dispara todos os comandos para que liberem mais de 1.400 bioquímicos diferentes. Né? Quando a gente está no estresse, a gente está liberando o cortisol, por exemplo. Quando a gente está em coerência, a gente está liberando o DHEA, que é a vitalidade, a ocitocina, que é o amor. E dessa forma a gente vai produzindo, né, reações completamente diferentes da nossa fisiologia. A gente acessa a nossa versão full, que a gente chama de modo vida, né? A gente não está sobrevivendo, a gente está vivo ali. A gente cria um distanciamento das situações, a gente está num estado de presença, não está naquela bagunça de se misturar com tudo e com todos. E a gente pode tomar melhores decisões. A gente desenvolve resiliência. Resiliência é a energia que a gente tem no sistema. Então, conforme a gente vai respirando, é como se a gente estivesse produzindo energia interna que vai nos ajudar a lidar com os desafios. Por isso que a gente sugere que muitas vezes por dia a gente pare para respirar, para que o nosso coração bata de uma forma harmoniosa e crie uma comunicação harmoniosa para o cérebro. Mesmo quando a vida está estressante lá fora, a gente pode conscientemente escolher entrar nesse estado de coerência por meio da respiração para que a gente lide melhor com aqueles desafios estressantes. Então, é basicamente isso, né? A respiração interfere na forma como o coração bate, e a forma como o coração bate interfere em como o cérebro dispara comandos para a nossa fisiologia, psicofisiologia, né? Para a nossa mente. Então, a Laiane como sincroniza a respiração e o batimento do coração. Me fala se ficou claro. Ali sugere da gente falar sobre autocobrança. E a Rosângela, acredito que quando estamos na coerência, sentimos o que é verdade, o discernimento aumenta. Sim, porque normalmente quando a gente está no estresse, a gente está muito suscetível à programação. Então, muitas vezes a gente vai agindo porque é assim que tem que ser, porque é assim que foi programado, é assim que eu sempre fiz. Eu sou assim, né? Sempre foi assim. Isso é uma programação. Então, conforme a gente vai praticando coerência e limpando todas essas programações do estresse, porque a gente está desenvolvendo mais resiliência, a gente vai lidar melhor com aquelas sombras que a gente vai escondendo, e aí cada vez mais a gente vai escolhendo de forma mais clara, né? Temos o distanciamento e de acordo com a voz do nosso coração, que é a nossa verdade, nossa essência, o nosso propósito. Então a gente vai também dissociando daquela coisa que não é verdade pra gente. Pode ser para fulano, pode ser para ciclano, mas não, talvez não seja a nossa verdade. Então dessa forma a gente vai se transformando e o discernimento vira um grande guia. Discernir entre uma situação e outra é uma capacidade que você tem quando você está com essa calma interior, com essa postura, com postura interna, para observar as duas situações, ou três ou mais, com o cérebro ordenado no estado de coerência. A gente só respira dessa forma quando a gente está calmo, quando a gente está no modo vida. Então, a gente está tendo controle da nossa respiração para entrar nesse lugar que nos traz mais discernimento. E vamos falar um pouco aqui, né? E assim, eu tô falando, mas todo mundo pode dar opinião, tá? Isso aqui é uma cocriação. Falar um pouquinho da sugestão da Li, de falar sobre autocobrança. Respira no coração. O quanto dessa autocobrança é nossa mesmo, né? Aí não é a nossa necessidade de atender às expectativas do outro. Respira no coração. Eu fui uma pessoa muito perfeccionista, eu sempre me cobrei demais,
porque eu tinha uma expectativa muito profunda, né, de atender, de ser aprovada, principalmente pela minha família. Eu nasci já uma pessoa bastante diferente, rebelde, ariana, e isso gerava, às vezes, muito desconforto na minha família. E eu queria, né, meus pais brigavam muito, eu tinha uma família bastante disfuncional, e a gente tem essa necessidade de receber atenção para sobreviver, né? Então a gente vai criando formas de trazer atenção para a gente, e muitas vezes cada pessoa usa estratégia diferente. Então tem pessoas que são teimosas, mal educadas, agressivas, para chamar atenção para si, né? Tem pessoas que buscam o perfeccionismo, que foi o meu caso, né? Eu queria que todas as vezes meu boletim na escola tivesse notas maravilhosas, que meus pais recebessem bons feedbacks sobre a minha performance, e para que eu pudesse chamar atenção e ter amor. Então, muitas vezes a nossa autocobrança não tem a ver com as nossas próprias necessidades de performance, de perfeição, muito mais tem a ver com o que a gente quer que os outros pensem e nos enxerguem. E aí, dentro da nossa sociedade, né, a gente vai para a escola, para o trabalho, e a gente vai carregando essa necessidade de ser reconhecido. E aí, quando a gente não atende, né, as expectativas do outro, a expectativa das normas da sociedade, a gente passa a se cobrar, a gente passa a se colocar nesse lugar de: puxa, eu não sou suficiente, puxa, eu não estou conseguindo, então eu preciso exigir mais de mim, porque eu preciso da atenção, eu preciso do reconhecimento, eu preciso ter notas altas, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso, né? E na verdade a gente não precisa. Na verdade, a vida tem que ser escolhida, a gente tem que escolher quem a gente quer deixar feliz, começando por nós mesmos. Então, se a gente não está feliz com nós mesmos, a gente vai querer preencher esse buraco por meio da aprovação do outro. E quando a gente vai aos pouquinhos, né, a prática de coerência, esse novo estilo de vida, a autopercepção, entendendo da onde está vindo essa exigência, interna, externa, se é interna, por quê, né, dentro das nossas sombras, a gente vai podendo fazer escolhas diferentes e entender que a vida tem seu flow, que eu tenho meu ritmo, cada um tem o seu ritmo e cada um tem o seu olhar do que é ser feliz. E a gente não precisa atender às expectativas do outro, porque expectativa é aquela coisa de uma necessidade de controle do que a gente não tem controle. Mas a gente pode criar as nossas expectativas, não só expectativas, muito mais os nossos desejos de como a gente quer se desenvolver para poder cumprir os nossos próprios propósitos. E aí a gente criar, né, esse equilíbrio saudável, de não cobrança, né, mas de se empenhar naquilo que a gente quer realizar. Então a autocobrança é uma frequência de muita escassez. A gente está cobrando, então se a gente cobra, a gente acha que está devendo, né? E não necessariamente a gente está devendo algo, porque a vida, as pessoas têm as suas próprias vidas, então se você não está entregando para outra pessoa o que ela espera de você, talvez o desafio não esteja em você, né? Esteja na outra pessoa. Então dela não desenvolver essa expectativa e colocar coisas que são dela dentro de você. E aí a gente vai para essa sociedade, né? A gente tem trabalho, a gente tem metas financeiras, a gente tem metas de desenvolvimento, e a vida se torna uma maratona. E muitas dessas coisas que a gente quer desenvolver já estão aqui dentro. E o estresse não faz com que a gente não enxergue essa potência, esse poder que está dentro da gente. Então, Li, eu fui uma pessoa que sempre me cobrei demais, ainda me cobro muito. Mas quando eu comecei a respirar no coração, que já deve fazer uns 5 anos, talvez um pouquinho mais, com esta resiliência, essa transformação natural que a nossa fisiologia vai adquirindo, a gente começa a ter mais discernimento, né, em que as coisas vão acontecer. Então a gente dá o melhor da gente, sempre, né, o melhor da gente está associado às nossas próprias paixões, né, o que move o meu coração. E
dessa forma a vida vai fluindo de uma forma natural. Aí eu não preciso me esforçar, me matar, me drenar para conseguir as coisas que eu sonho. Mas é muito importante ter esse discernimento do que é nosso mesmo, né? O que eu estou investindo, né? Muito mais do que devendo para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento do meu propósito, do meu impacto no mundo. E quanto disso não é meu? Quanto disso vem da sociedade, vem da programação, vem de tirar nota alta, vem da necessidade de chamar a atenção dos outros, de ser valorizado, né? Que são coisas que estão fora. Tudo que está fora não é nosso, a gente não tem controle. Então, o que é sucesso para você? O que é realização para você? Muitas vezes eu já conheci pessoas assim que resolveram tirar os filhos da escola e ensinar por não concordarem, para as crianças não se adaptarem a esse formato convencional. Isso é uma ruptura, uma disruptura, sim, né? Mas tem a ver com a gente às vezes desafiar essas normas que vêm convencionalizadas há tantos anos, né? Há tantas gerações, que elas se tornam obrigações. Como se fosse uma conta que eu tenho que pagar todo mês e eu estou sempre devendo. Então, o que eu preciso fazer para conseguir mais energia, mais dinheiro para pagar o que eu devo? E a gente não deve. Quando a gente conecta com o coração e entende a nossa verdade, a gente tem a responsabilidade de seguir aquilo que vai nos preencher. E normalmente isso está associado às nossas paixões, aos nossos sonhos, aos nossos propósitos, às nossas idealizações positivas de que o mundo pode ser diferente e que eu posso agir da minha forma e que todo mundo tem a sua contribuição no mundo. E dessa forma a gente deixa a coisa fluir, né? Então a gente não cobra porque a gente não está devendo, a gente está investindo naquelas histórias, naquelas frequências que a gente quer instalar no nosso sistema. Então, o que eu vejo da autocobrança é um pouco isso, né? Essa exigência que a gente tem de nós mesmos agirmos de acordo com coisas que não são nossas para poder ser aceito, para poder ser valorizado. E a gente que tem que se valorizar, né? O valor que vem do outro está fora do nosso controle. Então, eu acho que isso é um dos grandes aprendizados, não só da filosofia, da coerência, mas também de outros assuntos que eu estudo, como o estoicismo, né, que é uma filosofia super interessante, que vem do Marco Aurélio, vem de outros pensadores lá do início dos milênios, né, do século II, um pouco antes, mas que é de uma sabedoria profunda, né, de como abraçar a grandiosidade da vida com a consciência de que a única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos. E não sofrer, não se estressar por aquilo que os outros esperam da gente. Então, passa muito aí por olhar para a relação com a família, a relação nas escolas, o que vem lá de trás, acolher tudo isso, não tem certo, não tem errado, tem o que foi, né? Acolher tudo isso e com a resiliência da coerência a gente tomar atitudes diferentes daquelas que estão programadas de expectativa dos outros em relação a nós. Respira no coração. Rosângela agradece. Massaro, você está tentando entregar o teu melhor ou uma expectativa do outro? Ô Massaro, seu lindo, você tá aqui anotando as frases da Rô, e ontem foi engraçado, tão engraçado o fluxo da vida, né? A gente começou a publicar frases que nos inspiram, né? De pensadores, de filósofos, de psicólogos, e são posts que estão tocando o coração das pessoas. E a gente discutiu um pouco isso. Olha que legal, né? A gente traz uma frase do Einstein, a gente traz uma frase do Dr. Joe Dispenza, e isso reforça da onde a gente está bebendo, da onde a gente está se alimentando para Bihart ter uma linguagem dela, o próprio HeartMath. A gente vai trazendo contribuições de vários pensadores. E aí ontem a gente trouxe isso, né? Por que a gente não pega na live, que é tão inspirada,
né, que a gente abre esse campo coerente, a gente passa a vibrar na mesma frequência, de alguma forma todos nós estamos contribuindo juntos aqui para muita inspiração, né, muita criatividade, e às vezes saem umas frases boas dessa, que depois eu nem sei falar de novo e nem lembro o que eu falei, mas a gente falou, por que a gente não assiste as lives, já que a gente está fazendo cortes das lives, e vê quais são aquelas frases que consolidam toda essa sabedoria que a gente vem recebendo de tantos pensadores e faça as nossas próprias frases. E o Massaro está fazendo esse serviço aqui pra gente. Olha que incrível, você nem sabia disso, né, Massaro? O Henrique diz, o caminho seria construir e destruir, mas tentar a perfeição. O caminho seria construir e destruir, mas tentar a perfeição. Teria um caminho pronto? Eu acho que não existe um caminho pronto. É exatamente dos caminhos prontos que a gente está fugindo, que a gente está evitando para não drenar nossa bateria e chegar num lugar onde a nossa verdade está ditando os nossos sonhos e está ditando os nossos propósitos e, portanto, as nossas atitudes e a forma como a gente se sente. O caminho seria construir e destruir, mas tentar a perfeição. O que é perfeição para você? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar. Porque a gente vem para um mundo imperfeito. Na hora que a gente olha para a realidade, se a gente tem parâmetros do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, a gente está sempre muito longe da perfeição. E o que é perfeição? Para mim, perfeição é a gente se conectar com o amor que nós somos. E nesse lugar a gente vai aceitar tudo que as pessoas julgam perfeito e tudo aquilo que se julga imperfeito. Então, eu me vitimizei muitos anos, né, praticamente minha vida inteira, sobre a minha infância, tudo aquilo que eu vivi numa família disfuncional, do que era justo, do que era injusto, do que uma criança precisava, do que eu não tive, justificando toda a minha infelicidade, todos os meus problemas, todo o meu estresse, com base no que eu julgava que estava imperfeito na minha vida. Mas será, né, que eu teria estudado tanto, teria passado por tantas vivências, teria nessa busca, né, de preencher os meus buracos internos, de corrigir, de limpar todos esses traumas da minha infância? Será que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu estaria aqui compartilhando o meu propósito maior, essa paixão que eu tenho de contribuir para que as pessoas sejam mais saudáveis e mais felizes? Então, onde está a imperfeição na hora que a gente busca essa cena maior? Que a gente olha, né, para a nossa história de vida. Para isso a gente precisa ter resiliência e para isso a gente precisa ter clareza interna para olhar que todo mundo que participou, todos os players da nossa vida, todo mundo que participou da nossa vida, pai, mãe, irmão, amigo, professor, né, eles tiveram um papel no nosso desenvolvimento. E a gente tem aqui uma escolha. Nesse momento que a gente entra na resiliência, que a gente entra na coerência, a gente pode escolher honrar tudo aquilo, apreciar tudo aquilo, sem julgamento de que é perfeito ou não é perfeito, simplesmente foi. E como eu lido com isso agora? E aí está o nosso chamado para a perfeição do que é perfeição para a gente. Então, hoje, eu me sinto muito mais à vontade de chegar atrasada numa reunião, porque eu precisei, porque eu tenho muito respeito pelas pessoas, então eu gosto de ser pontual, mas às vezes não dá, às vezes eu tenho que dar alguns canos, às vezes por exemplo, ontem foi aniversário da minha irmã. Minha irmã está passando por um tratamento bastante desafiador de câncer e eu queria ir até Alphaville, que é meio longe de São Paulo, para comemorar com ela, cantar um parabéns. Mas deu uma tempestade aqui em São Paulo, ficou tudo muito alagado. E para chegar na casa dela, eu ia demorar 1h30, talvez 2. E aí eu falei, nossa, isso vai me drenar demais. Eu tenho esse compromisso com vocês aqui às 7 da manhã. E eu falei, puxa, né, como é que eu posso ser imperfeita neste momento e não drenar nem a minha bateria, nem a dela? Então eu sugeri, na hora do parabéns, ela me chamar, né, no vídeo e eu cantar parabéns com ela. Então isso foi uma forma imperfeita de ser perfeito pra gente, pra mim, pra nossa situação aqui de estar fazendo essa live a essa hora. Então é a gente ter esse discernimento interno de sair das convenções. O certo era eu me esforçar e estar lá presencialmente,
Mas hoje a gente tem essa tecnologia que pode nos ajudar. Se eu estivesse em outro país, se eu estivesse longe de verdade, eu ia fazer dessa forma. Então foi a solução que me veio e que não me drenou, que não drenou ela e que ficou todo mundo feliz. Isso é perfeição. Então, para mim, isso é perfeição. Então, não há um caminho pronto, há uma escolha diária e uma autopercepção contínua para que a gente entenda o que me drena e o que me regenera, sem se preocupar com o que é esperado da gente lá fora. Então, se a gente quer ver as pessoas que interagem com a gente felizes, a gente vai no nosso limite do que a gente pode entregar, não na expectativa dela. Respira. Massaro, sabe o que eu achei fantástico? Você disse mantra, e eu tenho usado isso também. Eu tenho estudado um pouquinho, eu falei para vocês semana passada, a sabedoria desse cara, Alan Watts, que é um filósofo já falecido e que o YouTube trouxe para mim, eu não conhecia, e eu tenho ouvido e tenho achado bem interessante. E teve muito, nos últimos vídeos que eu ouvi, uma reflexão sobre o poder da palavra, né? Então, o mantra, né, são frases frequenciais, palavras frequenciais que a gente vai repetindo para que esta frequência entre no nosso sistema. Então, eu confio, né? Eu sou feliz e isso vai reforçar o sentimento de você se sentir feliz para que você possa irradiar isso e o universo te trazer mais motivos de felicidade. Então, usar visualizações de luz, usar palavras motivadoras e postura motivadora. Não adianta falar eu confio, mas na verdade se você fala eu confio, você está abrindo o seu corpo e isso vai contaminando positivamente o seu cérebro, né? Quando eu estou confiante, eu não estou nessa postura. Então não adianta eu falar e vibrar confiança se eu estou numa postura assim. Então tudo é um grande sistema de comunicação e eu sou especialista em comunicação, sou formada em comunicação. Então tudo isso comunica para o cérebro, para o coração, como a gente quer se sentir. Então por isso que o Dr. Joe Dispenza fala, quando você tem um sonho, viva como se você já tivesse realizado esse sonho. Porque assim você está sentindo, se comportando, usando as palavras para atrair a frequência deste sonho realizado. E com isso, como se fosse... Ontem eu estava indo dormir, né? Eu vi estava refletindo sobre essa coisa frequencial. Eu visualizei assim como se fosse um planeta cheio de ondas de comunicação energéticas diferentes. Cada ser tem uma frequência diferente. Mas quando a gente conscientemente regula a forma como a gente quer se sentir, a gente vai conectar com essas frequências, como se fossem as grandes cidades com torres de celular, com torres de televisão, com torres de rádio, que vão emitindo frequências em bandas diferentes. Então, para eu realizar aquilo que eu sonho, para eu colocar minha paixão, meu propósito em ação, eu tenho que me conectar com aquela frequência. Isso vai reforçar, vai dar força. Se alguma coisa que vai indo contra, né, a energia perde força, né? Porque a gente não entra naquela fase de 2 frequências, 3 frequências parecidas que vai tornar poderosa a nossa intenção frequencial. Então eu tenho estudado um pouquinho disso também e por isso que eu resolvi trazer essa coisa um pouco das palavras, né? Então a gente sempre na programação neurolinguística que eu estudei, eu sou formada nisso, a gente fala, não é um problema, né? É um desafio, né? Porque desafio eu vou desafiar e eu vou conseguir. Se é um problema, se está difícil, né, eu nem vou me mexer. Isso são comandos que foram estudados pelo cérebro. Então, palavras diferentes geram comandos diferentes, mesmo que sejam sutis. Isso pode mudar todo o resultado da situação. Então, quanto mais a gente vibrar gratidão, eu agradeço, estou vivendo aquele momento desafiador, eu vou apreciar isso, alguma coisa eu tenho que aprender com isso, e portanto eu vou ser grato, e portanto eu vou respirar no coração para ter discernimento, para lidar com a situação, e isso a gente vai treinando, e um dia a gente se transforma. Eu me sinto muito transformada, de verdade, nessa coisa de não atender as expectativas do outro.
Eu sou a figura que eu adoro pedalar, adoro a minha turma do pedal. Mas sábado é o dia que eu estudo, né? Que eu vou pedalando e ouvindo. Então o pedal passa por mim no grupo e eu tô pedalando sozinha. E as pessoas me acham diferente, me acham esquisitas. O certo seria eu ter essa convenção social, já que meu grupo está pedalando, vou pedalar junto. Mas isso me drenaria, ia atrasar os meus estudos, isso eu ia prejudicar as nossas lives aqui. Então eu fui coerente com a minha paixão. Minha paixão está aqui, minha paixão está em compartilhar toda essa minha transformação para que todo mundo possa também se sentir autorizado a se transformar, né? E que mostrar que isso traz mais felicidade. Quando eu estou atendendo a expectativa do outro, talvez eu esteja me drenando, né? Então, como é que a gente faz? Escolhe estar bem, porque só bem a gente vai contribuir com a felicidade dos outros e do planeta. Ali diz que lindo, Rô, muito obrigada, faz muito sentido, respira no coração, porque também olhar para o passado, para entender as nossas programações e por que a gente tem esses buracos que nos fazem ter tanta autocobrança para atender a expectativa do outro, isso nos drena demais, não precisa de coragem. Massaro e o campo, não sabia não. É isso, a gente vai irradiando nesse campo o que a gente está vibrando. Então, se a gente vibra escassez, autocobrança, não sou suficiente, a vida vai trazendo mais oportunidades para a gente reforçar essa crença. Então, é daqui de dentro que a gente transforma o que a gente está vibrando. Mesmo que no primeiro momento seja só um treinamento, que a gente não esteja vivenciando na prática. Mas todos nós temos uma memória do que é coragem, do que é confiança, do que é calma. Todos nós temos esse repertório e a gente pode reativar esse repertório e o cérebro vai dar os mesmos comandos do que se a gente estivesse vivenciando aquela situação naquele momento. Então a gente ativa o repertório, ativa o sentimento associado nesse repertório e irradia o que a gente quer, como a gente quer se sentir. Não as faltas, não a escassez, mas a abundância. Henrique, mais que Massaro diz, Henrique, construir é a meta, destruir acontece, o importante é como você quer se sentir. Esse Massaro figura, o Henrique diz, Massaro, para construir você tem que abrir um espaço, é isso. E o espaço qual é? Essa distância, para a gente olhar as decisões, as situações da vida para tomar uma decisão, esse é o espaço, né? E a gente pode usar outras palavras de construir e destruir, mas ressignificar mesmo. Então, destruir alguns padrões que nos drenam, que são negativos, que nos distanciam dos nossos sonhos, para abrir esse espaço, para cultivar aquilo que nos faz feliz, nos faz pleno no coração. Massaro, tô captando a direção. A vida é uma escolha diária dentro do limite que você pode entregar. É isso. Massaro, o que o Henrique trouxe, uma ideia muito legal. É isso. O Henrique trouxe uma ideia muito legal. De esvaziar para preencher. Que visão, né, galera? Marialva. Dessa forma, falar em voz alta para nós mesmos, palavras mântricas, nos ajuda na autorregulação, sim. Não precisa nem ser alto, pode ser baixo. Você pode criar os seus mantras internos, né? Eu sou plena, eu sou poderosa, eu sou tudo o que eu preciso ser, eu me acolho, eu me perdoo, eu sou feliz. Eu sou abundante. O Henrique, a ideia é sempre melhorar, mas reconheço minha limitação. Meu corpo não boa, ele é mesmo tempo, meu templo e prisão. Trabalhar com os meus opostos para encontrar o meu caminho. Sim, Henrique, na filosofia do Dr. Joe, a gente exercita essa possibilidade de sermos ilimitados. Da gente ter esse poder de frequenciar o que a gente quer e manifestar essas frequências. Estou estudando mais sobre isso, eu acho que esse ano a gente vai trazer mais
conteúdo sobre isso. Trabalhar com os meus opostos para encontrar o meu caminho, porque o corpo é templo e prisão. Por que o corpo é prisão? Porque os traumas ficam imprintados no nosso corpo. E os traumas são a nossa programação do passado. Então a gente recebe aquela situação do passado e a gente vai repetindo, né? Então, quando a gente autorregula o nosso sistema pela coerência cardíaca, a gente vai trazendo resiliência para que esses traumas vão sendo ressignificados e a gente possa ter mais liberdade nas escolhas. Então, por isso que o coração é o nosso templo, né? O corpo é o templo orientado pelo coração. E quando a gente vai ativando o coração, a gente vai se permitindo se liberar dessas energias que nos prendem, que nos colocam nessa prisão, para que a gente possa liberar o nosso ser para viver de acordo com a nossa verdade. Voa. O chat está forte. Legal a participação. Sim, Massaro. O Massaro precisa vir mais, porque quando o Massaro vem, tem um papo aqui no nosso chat. Isso que eu quero que a gente troque, né? Porque eu não sou a dona da verdade, eu estou só experimentando como é uma vida depois que a coerência entrou na minha história. E eu quero ouvir vocês também, né? Porque a gente aprende muito. O corpo criativo, como você vê a ação do divino, espiritualidade nesse trabalho como indivíduo, estar querendo o que o divino também quer, é um pensamento do Amit. Eu amo Amit, amo mesmo o Amit. Ele foi lá que eu comecei a estudar física quântica, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de mostrar o Bihart para ele, então eu tenho muito carinho por ele. A minha visão é que o coração é um portal para essa espiritualidade. E que quando a gente ativa o amor que nós somos e a nossa verdade, a gente coloca toda a nossa fisiologia a favor dessa conexão maior. O que é espiritualidade para mim? A gente acessar esse campo que une tudo e todos e que tem um grande propósito. E que para mim esse grande propósito é retornar ao amor. Que a gente está numa experiência aqui gamificada e que todas as situações perfeitas e imperfeitas estão contribuindo para a minha evolução. Mas a minha evolução não pode ser automática, a gente tem que escolher qual é o caminho. E ir para o amor é ir para a espiritualidade, independente de qual religião, de qual mestre. Eu não tenho religião, acho que a religião é uma instituição feita por nós, seres humanos, então ela é cheia de crenças e programações. Então, quando a gente acessa o coração e esse poder maior, a gente se conecta, né? Quando a gente vibra amor, a gente se conecta com esse grande amor. E aí é realmente a espiritualidade nos apoiando. Então, a gente tem grandes mestres, eu bebo de muitas fontes, né? De Jesus pelo Curso em Milagres, do Babaji pela Kriya Yoga, do Saint Germain, do Hilarion pela filosofia dos mestres ascensionados da Nova Era. Eu sou com o coração aberto e eu bebo de todas essas fontes para aprender a acessar esse lugar do Deus em mim, né? E esse Deus que amplia tudo. E tenho trabalhado bastante também dentro da coerência, a ativação da pineal, que diz que é esse grande portal para a gente receber todas as intuições e até melhorar os bioquímicos do nosso corpo. Vamos falar, corpo criativo, mais sobre essa coisa de Deus, né? Essa coisa, vamos me preparar para isso. O Massaro, missão é servir a comunidade, conte comigo. Maravilhoso. Imagina se o bombeiro não existe para servir a comunidade, né? A Rê, sempre pacientes para essa transformação. Sim, pacientes e resilientes. Resiliência ajuda a acelerar a transformação, porque ajuda a gente a dissolver os traumas. Henrique, teria alguma religião que tem como uma das bases o não julgamento? Não sei. Realmente não sei te dizer, mas existem algumas filosofias e muitas vezes o julgamento tá ali de forma errônea, né? Porque se você for ler ou estudar a essência das religiões, normalmente elas estão focadas no amor, não no controle. E eu acredito que sim, que deva, não sei se religiões, né? Porque religião é feita por seres humanos, o ser humano está programado a julgar, mas eu acredito que as grandes filosofias, as sabedorias dos grandes mestres nos trazem parâmetros para evoluir.
E não tem certo e não tem errado, né? Tem o que a gente faz dentro do nosso nível de consciência, e o objetivo de todas elas é expandir a consciência para conectar com esta coisa maior que muitos chamam de Deus, alguns chamam de campo unificado, amor, enfim, é o que eu acredito, mas a gente pode falar mais sobre isso, tá bom? Então, amores, nossa última prática, a gente atrasou um pouquinho aqui, eu vou fazer a prática rapidamente, e eu queria só agradecer muito por essa contribuição toda hoje. A live foi bem rica com a contribuição de vocês, estou muito feliz. Tragam seus temas, suas dúvidas, suas contribuições, porque a troca é muito rica. Afinal, a gente evolui em bando, a gente evolui em grupo. Quanto mais forte o nosso grupo, melhor. Então, vamos conectar com o coração nesse momento. Vai acalmando a respiração, aprofundando. Observa o impacto na sua fisiologia, no nosso bate-papo inspirador. Passamos por tantas coisas hoje. Vai conectando com a essência do seu ser, com o seu coração, com a sua verdade. Esse é o lugar que deve ditar todas as suas escolhas. O lugar onde você é puro amor, o seu diamante interno. Passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. Vai buscando aquele ritmo confortável, com a inspiração e a expiração por volta de 5 segundos. Ativa nesse momento no seu coração uma emoção regeneradora, como amor, gratidão, confiança, apreciação, felicidade, alegria, realização, completude, integridade, para que você possa agir de acordo com a sua verdade, a abundância. Vai respirando esta ou estas frequências no seu coração. E a partir desse momento a gente vai irradiar essa frequência regeneradora para toda a nossa vida. Para o nosso corpo físico, sinta suas células pulsando. E se você quiser, use o mantra. Eu sou abundante, eu sou completa, tudo que eu preciso já está dentro de mim. Eu sou grato pelo que eu sou e pela vida. Vai vibrando palavras de abundância, silenciosamente dentro do seu coração, e vai respirando, vai respirando. Com as suas células pulsando luz e intenção, irradie o seu coração para a sua vida, para os seus propósitos, para os seus sonhos. Irradie para as pessoas que você ama, irradie para as pessoas que têm desafios com você, irradie para aquelas pessoas que plantaram em você as expectativas delas. Irradie para suas próprias expectativas e observe se elas estão dentro de você ou fora de você. Irradie para as pessoas que precisam. Irradie para a nossa natureza, para o nosso clima, mares, rios, oceanos. Irradie para todo o planeta. E irradie esse amor para todos os corações presentes nessa vida. Que os nossos corações aqui possam tocar o coração de toda a humanidade. E que todos possam receber o nosso amor, o nosso acolhimento, a nossa atitude de não julgamento. Que todos possam receber o respeito pelo que são. Vai sentindo essa energia transformar o seu ser, transformar todo o campo da sua vida. E a partir da sua própria transformação, incentivar a transformação de todos os corações do planeta. Rumo à evolução,
rumo à verdade individual e coletiva, rumo ao amor. E com esta frequência instalada nos nossos corações, a gente vai então trazendo atenção aqui para a nossa live. Vamos finalizando, agradecendo a presença de todos que vieram, agradecendo a presença de quem está chegando pela primeira vez. Me sinto muito melhor fisicamente, me sinto feliz. Como você se sente? Massaro agradece por terem vindo, galera. Isso, nosso mestre de comunidade aqui. A Rosângela também agradece, com os corações bem bonitinhos e ordenados, bem coerentes. Se não fossem vocês, não estaríamos aqui. Que coisa, né? É isso. Li, eu também. Muito obrigada, feliz. Espero ter ajudado, Li. A Rita, grata. Corpo Criativo Corações, obrigada Corpo Criativo por trazer essa inspiração. Vamos falar um pouquinho mais de espiritualidade. Essa é uma das minhas intenções esse ano, como a gente conecta a coerência ao que a gente chama de espiritual. O Henrique, o coração batendo, que bata ordenado, que bata vibrando o que você quer manifestar na sua vida. A Rose agradece também, com corações coerentes. A Ana tá grata. Maria Amélia, obrigada, foi muito linda esta live. Eu que agradeço, minha querida. Massaro dá beijos. Laiane, emojis de coração, estrelinha. Maria Alva, confiante, gratidão, Rô, e a todos. Obrigada, meus amores. Eu estou muito feliz com esta live, com toda a participação. E nos vemos, então, na próxima quinta, 7h07 da manhã. Mandem suas vibes pro meu pedal no fim de semana. E que assim seja. Amo vocês e até quinta. Beijos.